Na real, com Edson Mello. Sim, o Conselho Tutelar foca na saúde psicológica do menor, principalmente quando o foco e vantagens financeiras com exploração de menor. Será que o Conselho Tutelar viu que Miguel Oliveira estava sendo explorado para os pais obterem vantagens financeiras? Será que o Conselho Tutelar está vendo isso? Porque eu estou querendo entender por que o Conselho Tutelar proibiu Miguel de pregar o Evangelho. E na real, com o Edson Mello, trouxe aqui um ponto que eu ainda não tinha pensado aqui. Trouxe um ponto que pode ser essa visão do Conselho Tutelar, de incriminar até os pais dele, não é? De incriminar os pais por estarem, segundo a visão do Conselho Tutelar, estarem vendo ou estarem usando, né, o filho para obterem vantagens financeiras, uma vez que o menino ganha dinheiro indo às igrejas. Foi bem colocado isso aqui, o Edson Mello. Muito bem colocado. Porque esse é um ponto que eu não estava pensando aqui. Porque eu estou focado aqui na questão de proibir, mesmo que o Conselho Tutelar tenha tido essa visão aí, essa hipótese de entendimento do Edson Mello, de que o Conselho Tutelar vislumbrou aí uma certa exploração do menor por parte dos pais para obterem vantagens financeiras. Isso cola bem. Isso cola bem. É uma hipótese, porém acredito ser mesmo os problemas psicológicos que isso pode acarretar, me refiro aos comentários negativos. Observe que o Conselho Tutelar impediu ele de pregar e fazer vídeo nas redes sociais. A questão de proibi-lo de pregar é que eu não concordo. A não ser que como você mesmo colocou aqui, que eu não tinha pensado nessa hipótese. Eu estou pensando na hipótese de que eles estão proibindo ele porque ele está pedindo oferta. Todo culto se pede oferta. Eles estão proibindo ele porque ele não está indo à escola. Não é porque ele estuda online. Agora, esse ponto de vista, que essa hipótese do Edson Mello, ela veio a calhar de forma bem oportuna, e me parece que esse seja o motivo. É a única coisa que eu posso pensar, é que o Conselho Tutelar vislumbrou que os pais de Miguel estão explorando esse jovem, esse menor, para obterem vantagens financeiras. Então, essa colocação aqui do Edson pode ser um viés que a gente pode imaginar o porquê o Conselho Tutelar tomou essa decisão. Entretanto, contudo, todavia, os pais podem, ainda assim, através de recurso, ir ao Poder Judiciário e tentar provar e ver as suas formas, através de um advogado, claro, para derrubar essa decisão do Conselho Tutelar. Eu acredito que, de fato, o Conselho Tutelar tenha talvez, né, hipótese, como o Edson Mello colocou, talvez o Conselho Tutelar tenha entendido que os pais estariam explorando esse menor para obterem vantagens, até porque o dinheiro que ele ganha vai alimentar essa família, não é? Então, pode ser exatamente isso mesmo. Pode ser, é uma hipótese. Entretanto, eu quero deixar claro que, mesmo sendo
esta hipótese que levou o Conselho Tutelar a tomar essa decisão, mesmo sendo isso, ainda assim a família pode, através de recurso junto ao Poder Judiciário, constituindo um advogado e tentar reverter isso. Porque eles terão que provar que esse menino não está sendo explorado, terão que provar que esse menino cresceu na igreja, que ele prega desde a sua tenra idade. Enfim, terão que provar que não é uma exploração e que esse menino, de fato, ele já está no evangelho assim e que já prega e canta, enfim. Mas cabe recurso. A minha preocupação aqui estava no fato de proibi-lo pregar. E eu queria entender por que proibi-lo pregar. Pode ser que é exatamente isso aqui que o Edson colocou. Pastor, existem terceiro monetizando com ele. Sendo assim, é exploração de menor. Não somos pais, pastor, mas a assessoria. Não só os pais, mas a equipe de assessoria. Pastor, o que está em jogo é a saúde e o bem-estar emocional do garoto através dos vídeos. Luciane, pelo que eu vi, o pastor dele já entrou com recurso. É o que eu estou falando desde o início. O conselho tutelar é só um conselho. Ele toma uma decisão, mas se a família não concordar, ela deve buscar o poder judiciário. E só agora, com essa, eu não tinha de maneira nenhuma vislumbrado isso que o Edson Mello trouxe, que é o fato de esse menino estar sendo explorado sexualmente, sendo explorado aí financeiramente, né? Sendo explorado aí pelos pais para a obtenção de vantagem. Esse é um. E o outro motivo que o Edson Mello está apresentando aí é os problemas psicológicos que ele pode adquirir, que podem acarretar pelo fato das perseguições que ele sofre nas redes sociais. E eu acho que o Conselho Tutelar, nesse ponto aí, também vislumbrou essa proteção, né? De protegê-lo desses ataques nas redes sociais, tirando-o das redes sociais. Que é o segundo ponto que o Conselho Tutelar pode ter vislumbrado. Pastor, existe terceiro, tal, não somos pastor, tal, não são os pais, mas a equipe de assessoria, pastor, que está em jogo, sim, já comentei. O pastor dele lá não tem autorização para entrar com recurso. Apenas a família que pode recorrer da decisão. Sim, mas essa família ela vai constituir advogado. Com certeza, falou o pastor lá, mas é através de um advogado e já deve ter conversado com a família. Como eu estou dizendo desde o princípio aqui, que toda decisão cabe recurso. Então, a família deve, através de um advogado, buscar o Poder Judiciário e se explicar. Ela terá que vencer esses dois pontos. Já que não é o problema da escola, apesar de que o Conselho Tutelar exigiu que ele estudasse presencialmente. Isso é o que me disseram. Saiu as notícias, né? Que o Conselho Tutelar exigiu que ele estudasse presencialmente. A notícia é que ele estuda online. Bem, isso não seria o problema. Eu pensei na outra forma, que seria o fato dele pedir oferta, o que não é problema, porque isso faz parte do rito. Então, essas duas hipóteses que eu pensei, tanto da questão da escola quanto das ofertas, essas duas hipóteses que eu pensei já caíram por terra com essa hipótese aqui do Edson Mello, que trouxe duas hipóteses muito mais fortes e que justificariam essa decisão do Conselho Tutelar. O Edson trouxe aqui a hipótese de que o Conselho Tutelar pode ter vislumbrado e entendido que os pais buscam vantagens financeiras, econômicas,
explorando o menor. E o outro entendimento, a outra hipótese que o Edson levanta é que o psicológico do menino pode ser atingido, dada as muitas perseguições nas redes sociais contra ele. Então, esses dois pontos aí que o Edson traz, para mim, são muito mais plausíveis do que aquilo que eu imaginava, que eu estava imaginando apenas a questão do menino pedir oferta, o que é comum, a questão dele ir à escola online, para mim, isso já é legal, e me informaram que o Conselho Tutelar obrigou ele à escola presencial. Mas, por fim, eu vou ficar com essa hipótese do Edson Mello, que é o fato da exploração, porque ele está ganhando dinheiro, tem uma equipe, está ganhando dinheiro, ele é menor. O Conselho Tutelar deve ter vislumbrado isso. E deve ter, e está tentando protegê-lo dessas duas coisas: exploração, não é? Financeira e a exploração, o problema psicológico, o Conselho Tutelar pode estar tentando protegê-lo aí das perseguições e que podem acarretar problemas psicológicos no futuro. Então, esses dois pontos são bastante interessantes. Luciane, e agora a norma regulamentados traz os riscos psíquicos, né, sociais para os trabalhadores e este pode ser um item. Luciane de Almeida, você é contra? Se eu sou da Assembleia de Deus, é uma igreja muito bonita e comprometida com a palavra de Deus. Entendi. Você é contra porque você é da Assembleia? Não. Edson Mello, exatamente, pastor. É isso aí, consegui entender. Porque eu estava indo para outra área. O Edson Mello trouxe uma luz aí muito grande que eu não estava vislumbrando, que era essa exploração aí do menor para a obtenção de vantagem. Isso aí é crime. Entretanto, a família pode, junto ao Poder Judiciário, explicar que não, que elas não estavam explorando o menor para obter vantagens econômicas, financeiras. E também eles devem provar junto ao Poder Judiciário que esse menor não está sofrendo com as perseguições. Ele me pareceu muito maduro em algumas entrevistas, de que ele, inclusive, ele chegou a dizer que as críticas ele comia com farinha. Não me parece que ele é muito imaturo, não me parece bem maduro, e ele chegou a dizer que as críticas, ele estava preparado para as críticas. Então, a família, através do advogado, deve vencer esses dois embates aí, esses dois embrólios aí, que é a exploração desse menor para obtenção de vantagem financeira, né? E a questão do seu trato psicológico. O advogado deve vencer isso aí junto ao conselho não, junto ao Poder Judiciário, para que possa ser revogada essa decisão do Conselho Tutelar. Agora eu fechei totalmente o entendimento e continuo dizendo que toda a decisão aí, principalmente do Conselho Tutelar, vale o recurso. É lamentável, né, que ele tenha sofrido isso aí, mas eu ainda creio, o Edson, que loguinho ele estará aí, tá? Eu creio que isso aí será revertido. É ir ao Poder Judiciário, isso será revertido.
Inclusive, eu falei isso aqui, Osmilde. Eu falei sobre isso aqui. Que existem muitos menores que estão pregando. E esses menores que estão pregando nessas igrejas estão tudo também ganhando dinheiro. O problema é que esse Miguel aí ficou em evidência, em destaque e tal. Mas existem muitos menores que estão aí pregando e ganhando dinheiro. Aí os conselhos tutelares vão dizer a mesma coisa: olha, a exploração, olha, esse jovem está nas redes sociais, enfim. É necessário acordar para ver o real motivo dessas coisas e não deixarem abrir um precedente perigoso para estarem proibindo aí os pregadores. É isso que eu estou. O meu foco aqui é vendo lá na frente. Estou aqui. Eu coloquei exatamente esse tema para pensar exatamente em já agora já evitar esse precedente perigoso de se estarem aí proibindo os menores de pregar a palavra, seja por até por esse motivo aí que é necessário ser provado isso, né? Necessário ser provado. E eu creio que ele vai reverter isso aí e vai estar já já, irmãos. Porque a gente vai olhar aí nas redes sociais, tem tanta gente, tantos menores nas redes sociais, sofrendo críticas do mesmo jeito, e ele me parece bem maduro. Uma denúncia que o conselho recebeu. Então nós temos que já estarmos aí acordados, porque o que o pastor Aleluia está tentando aqui fazer não é acordar a igreja, porque não é só o caso desse tal Miguel, mas os demais casos que podem vir e que pode se espalhar uma onda aí sob o pretexto de que esse menor está sendo explorado ou perseguido e todo mundo querer impedir aí os pregadores mirins. Então, cada caso, cada caso. É isso que eu estou falando aqui, né, Edson Neto. É por isso que eu coloquei no tema aí que isso é um precedente perigoso. Que eles vão usar de artimanhas, e é claro que por trás nós temos demônios guerreando contra o evangelho. Então, tem que ser analisado, tem que ser olhado com muito cuidado cada caso, para que isso não se espalhe aí e todo o conselho tutelar comece a bloquear os menores que pregam o evangelho. Então, vejo muita gente aí achando bom, rindo, mas é necessário ver lá na frente. Porque está aí em questão, não é só o jovem, nós temos o jovem, a pessoa do jovem, mas temos o evangelho. Temos a pessoa do jovem, mas temos o evangelho aí. E o meu cuidado aqui é que a gente esteja atento para esse precedente que pode vir a crescer aí de tal forma e sob o pretexto de muitas coisas começarem a impedir, não é, os jovens de pregar e criarem, a partir daí, criarem pretextos para até os adultos. E daqui a pouco o Brasil perdeu a sua laicidade, né? Daqui a pouco nós temos aí uma norma contra o evangelho. Então é perigosíssimo. Mas eu achei muito bom sua participação aqui, o Edson Melo. Deus abençoe.
Mas daqui a pouco vai. Pode escrever, irmão. Quem está achando bom, que está rindo aí, daqui a pouco ele está aí. Agora, eu não concordo com profecias mentirosas. Não concordo com esses pregadores que ficam arrancando dinheiro do povo. Não. Não concordo com esses pregadores mundanos. Não concordo. Mas isso acontecia na época de Jesus, aconteceu na igreja primitiva, está sempre acontecendo e vai acontecer até Jesus voltar. Nós teremos os profetas mentirosos, os fariseus hereges, hipócritas, nós teremos os mercenários. Na época de Cristo já tinha. Ele entrou no templo e derrubou as mesas dos cambistas, não é, dos que vendiam e compravam dentro do templo. Isso mudou? Não. Então, eu não estou defendendo aqui a prática do Miguel de mentir, não. Eu estou defendendo aqui, a minha visão é, primeiro é o Evangelho. O Evangelho não pode sofrer nenhum tipo de interdição. E o outro ponto é que ele, de fato, seja um homem de Deus para pregar esse Evangelho, que é o que mais se precisa no Brasil, de homens de Deus para pregar o Evangelho. É o que eu estou falando, irmã André. Eles querem tirar proveito disso para depois perseguirem o Evangelho. Então tá bom, irmão. Já deu para entender. A participação do nosso irmão Edson foi muito boa, porque veio clarear e me trazer aí um ramo que eu nem estava olhando, que era exatamente a questão da exploração. E isso é coisa que não é muito difícil, né? Entretanto, está com a família aí para aprovar através de advogado junto ao Poder Judiciário. Mas eu digo para os senhores, sem medo de errar, que o Miguel Oliveira vai estar aí já já pregando The of the King, the Best, e vai embora. Agora, o Senhor Deus estará, irmãos, fazendo uma limpeza nos altares. Do menor ao maior, o Senhor Deus estará fazendo uma limpeza nos altares, que nem é mais altar. Né? Os altares das igrejas viraram palcos. Para isso aí que a gente está vendo. Menores e adultos fazendo espetáculos, shows nos palcos que deveriam ser altares. Sim, irmãos humildes. Sim. Mas isso já já vai estar resolvido. Pode ficar tranquilo que vai estar resolvido já já. E a minha vontade é que todos os pregadores fossem, de fato, homens compromissados com a palavra, com a verdade. Mas isso não vai acontecer assim facilmente. Então, apesar deles não serem, de fato, um de nós, mas como não são contra nós, lembra que Cristo disse isso, os discípulos disseram, olha, Senhor, aquele grupo não te segue, mas prega em teu nome. Cristo disse, deixai-os. Se eles não são contra nós, é por nós. Então, no fundo, o que é que eu vou fazer com esses pregadores heréticos, mentirosos, desde os menores aos maiores? Se não são contra nós, estão pregando aí, deixai-os. Paulo disse que alguns pregam por contendas, por interesse. Aí o Paulo conclui dizendo, importa que preguem o evangelho. Então, deixai-os pregar. É claro que eles não entrarão no reino. Mas o Senhor faz proveito disso, porque eles estão pregando. Se não são contra nós, deixai-os. Ainda que pregue por dinheiro, por interesse, por contenda, por vanglória, deixai-os.
porque algumas pessoas estão ouvindo, estão se convertendo, e essas pessoas podem até serem salvas, embora o pregador não seja. Embora o pregador esteja reprovado.